Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Evangelizar. Sou Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e estamos aqui hoje para mais uma prosa educativa. Este podcast desenvolvido pelo Instituto Casagrande em parceria com a TV Evangelizar, sempre trazendo um tema aí muito relevante e hoje não é diferente. Eu tenho aqui hoje como convidado o Cleberton Felipe, eu vou chamar de Kleber para facilitar a nossa conversa aqui. Hoje nós vamos falar sobre a questão do esporte adaptado. Como trabalhar com o esporte para crianças que têm transtorno do espectro autista, crianças que têm síndrome de Down, ou seja, esse esporte que vem ajudar muito a essas crianças. Então, primeiramente, obrigado, Kleber, por aceitar o nosso convite e por estar aqui hoje. Olá, Ronaldo. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? E sobre esse... Opa, muito obrigado. E sobre esse tema que vem ganhando muito espaço e que precisa ser debatido, precisa levar mais conhecimento para as pessoas e principalmente para o nosso segmento, que é o da educação física. E é interessante, Kleber, quando veio o teu tema para discutir aqui, porque não são muitas pessoas, não são muitos profissionais de educação física que têm essa habilidade, né? Eu não sei, isso não chega a estudar na faculdade. Então, hoje, nas universidades, se fala muito pouco sobre o esporte adaptado. Então, não só sobre o esporte adaptado, mas como a educação física voltada para pessoas com deficiência, né? Então, a gente tem ali um ciclo muito curto de estudo e realmente o que a gente aprende mesmo é com cursos de extensão e a principal ferramenta, né, que é a prática. Vamos só... Primeiro, para quem está nos assistindo aí, fala um pouco da diferença, né? Então, nós temos um esporte de alto rendimento, é esse que acho que é chamado, isso. E o esporte adaptado. Exato. São essas classificações, basicamente, que tem. Explica um pouco sobre essa diferença. Exato. Quando a gente fala do esporte como alto rendimento, é o esporte que a gente vai ver aí Olimpíadas, Mundial, o esporte de competição. Exato. Então, ali, já entrando nesse assunto, esse tipo de modalidade é uma modalidade onde ela não é inclusiva. Portanto, as Paralimpíadas, ela tem todo um sistema de classificação onde nem todos os atletas eles são elegíveis para uma determinada modalidade. Então, eles passam por uma classificação funcional e aí sim são determinados dizendo se ele está elegível para aquela modalidade ou não. Então, hoje o esporte de alto rendimento, ele não é nada inclusivo. Já o esporte adaptado, que é aí onde a gente entra, ele sim, ele pode ser tanto inclusivo quanto terapêutico, né? Então a gente pode trabalhar o esporte como ferramenta também na terapia com essas crianças que possuem autismo, síndromes de Down e outros transtornos neurológicos. Já que você falou, nós vamos falar um pouco do teu percurso aí, você trabalhou com preparação de atletas, inclusive para Paralimpíadas, né? As Paralimpíadas, você considera que elas são inclusivas? Nem um pouco. Não são? Não são inclusivas. Porque se você pegar uma classe, por exemplo, assim, na natação, você vai ver que às vezes uma mesma classe tem pessoas que têm um pouco maior dificuldade e outros nem tanto. Se você pegar a modalidade também de taekwondo, por exemplo, para taekwondo, tem algumas pessoas que têm o braço, tem outras pessoas que não têm. E eles estão classificados junto numa categoria, né? Claro que a mobilidade de um dos braços ou dos dois braços é muito menor, mas ainda assim existe uma disparidade, né? Então, quando você pega o esporte para Paralimpíadas, por mais que eles tentem fazer uma classificação mais justa, ainda assim ele acaba não sendo inclusivo. Mas é difícil também, né? Fazer uma questão de equidade. Exato. Porque às vezes as diferenças é muito grande o espectro, na verdade, de pessoas com diferentes tipos de deficiência. Exato. E aí quando você pega, por exemplo, o autismo, hoje, pessoas que são do espectro do transtorno de autismo, eles não fazem parte de nenhuma classificação para os Jogos Paralímpicos, por exemplo.
Então, hoje, pessoas do espectro, eles precisam competir com pessoas que não têm nenhuma deficiência, Mas né? eles Pessoas competem neurotípicas. Mas eles competem não nas Paralimpíadas? Não nas Paralimpíadas. Eles competiriam no esporte convencional, vamos dizer assim, né? Então, não tem essa separação hoje. Mas hoje, então, um atleta que tem o transtorno do espectro autista, ele compete na Olimpíada? Na Olimpíada. Ah, na entendi. Olimpíada. Então, não tem hoje uma subdivisão assim para o espectro, né? Então, existem, por exemplo, o próprio para-taekwondo hoje, já existe conversas com a Federação Mundial, onde se criou uma subdivisão para que essas pessoas elas possam competir de maneira equilitária, né? Então, para que não tenha essa disparidade, porque dentro do TEA, nós temos ali níveis de suporte, né? Alguns mais, outros menos, e que dentro do mesmo nível de suporte existe uma lacuna muito grande. Então, se você pega uma pessoa hoje que seria um nível de suporte 1, dentro do nível de suporte 1 existe uma lacuna muito grande. Tem alguns que têm hipersensibilidade ao som, alguns hipersensibilidade à luz. E aí, como que você faz uma competição para essas pessoas? Não tem como elas competir de igual com uma pessoa neurotípica. Agora vamos lá, Kleber, fala um pouco, né? Você falando da tua jornada, né? Como que você chegou até a se especializar nessa área? Você é formado em educação física e você decidiu ser atleta, né? Conta um pouco dessa tua trajetória aí. Isso. Eu comecei na parte esportiva com 9 anos de idade, lá nos anos 2000. Então, eu iniciei no taekwondo, passei pelo basquete, só que sempre a minha maior tendência ali foi o taekwondo, né? Então, eu competi mais ou menos até 2016, quando eu tinha mais ou menos 25 anos, né? E em 2017... Mas você competia, na verdade, nacionalmente? Eu cheguei aí para algumas competições, nunca fui um grande atleta assim que despontou para uma Olimpíada Mundial, também nunca entrei na seleção. Mas incomodava ali os adversários. Então, o que acontece? Em 2016 para 2017, eu estava numa transição de carreira de ser atleta para ser técnico, né? E acabou que eu sofri um acidente de moto e acabou que essa transição ela foi mais rápida do que eu esperava. E... Então, na época, o meu mestre, ele estava iniciando um trabalho junto ao CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, onde ele estaria assumindo a seleção paralímpica de para-taekwondo. Para-taekwondo? Isso, para-taekwondo. E aí ele falou para mim, Kleber, no próximo ano eu vou assumir, vamos iniciar um projeto aqui em Curitiba para que a gente fomente a modalidade, para que a gente tente agregar mais... atletas junto à seleção brasileira. E eu falei, não, conta comigo. Por que Curitiba? Porque o mestre é aqui de Curitiba. Entendi. E aí, como nós somos daqui, então a gente iria iniciar um trabalho aqui. Hoje não, né? Na época, tinha um grande número de profissionais, né, de atletas na região de São Paulo. Mas ainda assim era muito pouco. E aí a gente queria que o Paraná se destacasse na modalidade também. A gente queria que Curitiba fosse um polo, né, do para-desporto. Do para-taekwondo, né? Uma vez que hoje Curitiba já é um centro de excelência no para-desporto, né, de inúmeras modalidades. E aí eu falei, não, pode contar comigo. E comecei a trabalhar numa escola. Então, acabei nessa escola, era uma escola especial, né? E ali a gente tinha inúmeras pessoas, desde deficiência física até deficiência intelectual, transtornos neurológicos também, né? Pessoas com TEA e assim por diante. E aí eu comecei a fazer um trabalho sem muita especialização na área, mas... sabia e entendia muito bem do taekwondo e do treinamento para o taekwondo, né? Então, acabei vendo que o esporte de alto rendimento, ele era exclusivo e não inclusivo.
Então, comecei a trabalhar de forma adaptada com aqueles alunos que não tinham as aptidões necessárias para ser um atleta. E vi que cada movimento que a gente ensinava para eles, cada golpe, aquilo ia aumentando a autoestima deles e ia também fazendo com que eles se desenvolvessem motoramente e também socialmente. Então eu comecei a ver que o esporte adaptado, ele tinha muito mais sentido do que o esporte de alto rendimento. E aí foi aonde eu acabei saindo um pouco da parte de alto rendimento e indo para a parte de esportes adaptados. Para que, através do esporte, a gente conseguisse fazer um trabalho aonde faria sentido na vida dessas crianças como um todo, trazendo para eles independência e aumentando a autoestima deles. E para você, Kleber, essa transição, trabalhar com esporte adaptado, te deu... Você gostou mais de fazer esse tipo de atividade? Nossa, gostei demais, assim. Não tem palavras. Por quê? Porque, assim, quando você inicia um trabalho com uma criança e você vê as dificuldades que ela tem, e aí depois você vê que por conta desse trabalho, essas dificuldades, elas não existem mais, e aí você vê a qualidade de vida que você leva para essa criança, os depoimentos, os feedbacks positivos dos pais, de como que ele está sendo incluso dentro da sociedade. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso, sabe, Ronaldo? Então, o que acontece? Nesse sentido, isso vai te dando uma paixão, porque você sabe que você está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E aí, quando a gente pega e vai trabalhar com um projeto social, aonde pega parte da sociedade, e é a maior parte da sociedade, que não tem dinheiro para ir para uma clínica, não tem dinheiro para pagar uma escola privada, né, uma escolinha privada. Então, acaba que essas pessoas, elas têm uma necessidade muito maior. E aí, a recompensa é o dobro, sabe? De você ver que você realmente... Uma criança que antes na escola ela era excluída de todos os colegas, mas que com o trabalho que você começou a fazer com ela, ela começa a participar da aula de educação física, começa a ser inclusa pelas outras crianças em brincadeiras na hora do recreio, né, na hora do intervalo, e quando ela vai para um parque passear com os pais, ela consegue ter interação social com outras crianças, com outras famílias, você está com o seu trabalho bem feito, né? Então, mas esse esporte adaptado, você falou hora esporte adaptado, hora esporte terapêutico, se confunde basicamente isso? Todo esporte adaptado, de certa forma, acaba sendo terapêutico ou não? Sim, porque o que acontece? Quando você pega o esporte adaptado e o esporte como terapia, você acaba desenvolvendo habilidades motoras e habilidades sociais que aquela criança ela não adquiriu ao longo do período da faixa etária dela. Então, assim, por exemplo, existem muitos profissionais da área renomados, como o Galahu, que o pessoal da educação física cansa de escutar sobre ele, que fala sobre o período sensível da criança. O que são esses períodos sensíveis? São períodos de desenvolvimento, seja motor, seja social da criança. E a criança, e nós como um todo, nós só vamos se desenvolver através das interações sociais que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, uma criança que ela ela não consegue correr, ela não consegue saltar, não consegue chutar uma bola, automaticamente, na escola ou em outros ambientes, ela vai sendo exclusa pela sociedade. Por quê? As crianças vão escolher aquele que é o mais rápido, aquele que é o mais forte, aquele que chuta melhor a bola, porque ninguém quer perder. Então, essas crianças, elas acabam sendo excluídas e acabam não se desenvolvendo. Então, quando a gente vem com o esporte adaptado, a gente vai trabalhar ele dentro da limitação daquela criança e fazendo com que o tempo, conforme vai passando o tempo, ela vai adquirindo essas habilidades motoras para que ela desempenhe e generalize isso em outros contextos, em outros ambientes. Então, você vai trabalhando de forma adaptada à cadeia motora de todo o movimento, e aí falando um pouco mais
técnico, né? Todo movimento ele possui uma cadeia motora, então você vê se essa criança ela está em atraso ou não, você desenvolve essa cadeia e ao adquirir essa habilidade motora e adquirir e generalizar essa habilidade, ele começa a replicar isso em outros contextos. Aí entra a parte que lá na escola vão chamar ele para brincar de pega-pega, vão chamar ele para jogar futebol, jogar basquete, e aí ele começa a ter um desenvolvimento não só motor, mas também um desenvolvimento social. Começa a interagir com as outras crianças, começa a interagir entre pares, em grupos, e aí ele não fica mais à margem da sociedade, vamos dizer assim. Ótimo, eu estou aqui conversando com Kleber Felipe, o Kleber Felipe, que é educador físico, falando sobre esporte adaptado. Nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos. Fique com a gente. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Olá, estamos de volta aqui para a Prosa Educativa, hoje falando sobre esportes adaptados, que nós estávamos falando sobre esportes de alto rendimento, esportes adaptados, e hoje estou aqui com o Kleber Felipe falando sobre essa modalidade de esportes, ele contando sobre a sua trajetória. Kleber, vamos lá. Você começou a trabalhar, contando dessa tua trajetória aí, que você foi atleta, chegou para trabalhar com atletas paralímpicos, e depois teve uma nova virada na tua vida, que eu acho que é onde você efetivamente foi trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista, especialmente, síndrome de Down. Fala um pouco dessa sua transição aí. Certo. Então, o que acontece? Quando eu acabei descobrindo que poderia fazer a diferença mesmo na vida dessas pessoas, eu acabei indo trabalhar somente com um esporte adaptado. Dessa escola que eu estava trabalhando, então eu comecei a me especializar um pouco mais na área, fui trabalhar na parte clínica também, aonde consegui uma experiência muito vasta, né? Porque aí quando você vai para a clínica, você trabalha com pessoas de todos os níveis, né? Desde da pessoa que tem menos condição motora, menos condição cognitiva, até aquelas que têm mais condições motoras e cognitivas, né? E logo na sequência, então, eu estava indo morar no interior do Paraná, tinha recebido uma proposta de trabalho lá, e aí os diretores da Universidade Livre do Esporte, que é a ONG onde eu trabalho hoje, me ligaram e falaram, a gente tem uma proposta de emprego, né? Você foi indicado pelo fulano de tal, e a gente gostaria que você viesse compor o quadro da nossa equipe. E eu aceitei, e agora... Nessa época você estava no interior do estado do Paraná. Isso, eu estava indo para lá. Eu estava indo trabalhar numa escola lá também, no interior do Paraná, na cidade de Goerê. E aí acabou que eu voltei para cá e falei, não, vou voltar para Curitiba, até porque a minha vida toda foi aqui em Curitiba, né? Então, como eu falei, eu iniciei no esporte com 9 anos, nos anos 2000. Então, são 25 anos que eu estou aqui. Seria muito difícil essa transição, né? E aí aqui já tem o meu nome dentro dentro da sociedade, né? Já trabalhando com isso. Então eu falei, não, vou começar do zero, vou voltar ali e dar continuidade no trabalho, né? E aí foi aonde a gente acabou desenvolvendo mais projetos junto à Universidade Livre do Esporte. Me fala um pouco sobre a Universidade Livre do Esporte, porque ela tem um projeto muito bonito aqui em Curitiba, né? Fala um pouco o que é essa Universidade Livre do Esporte. Então, a Universidade Livre do Esporte, ela é uma ONG sem fins lucrativos, né? Onde ela desenvolve projetos sociais para trabalhar com crianças neurotípicas e crianças neuroatípicas, né? Então, seria basicamente pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, são projetos esportivos onde a gente utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social e também
como terapia para essas crianças. Então, a gente fornece aulas de psicomotricidade, fornecemos aulas de natação, aulas de tênis, beach tênis, futebol, basquete, atletismo. Temos outros projetos onde trabalha com judô também, né? Hoje, quantos esportes a universidade trabalha? Hoje nós estamos trabalhando mais ou menos com uns 7 ou 8 esportes. Isso só voltado para crianças com deficiência, né? E aí fora os outros projetos que são projetos para terceira idade, projetos para pessoas com câncer. Então é muito amplo. A gente atende vários perfis. Quantas crianças com deficiência vocês estão atendendo hoje? Atualmente, nós estamos fazendo em torno de 1.800 atendimentos. Só de pessoas com deficiência dá em torno de 380 a 450. Bastante gente. Isso falando de todos os nossos polos, né? Porque hoje nós atendemos em Pinhais, atendemos no Centro Cívico, atendemos no Tarumã, tudo em Curitiba. No Capão da Embuia, sim. Atendemos em Santa Felicidade também. Então, nós temos vários polos esportivos onde a gente atende a sociedade de forma gratuita. E me diga o seguinte, como que você se especializou nessa área? Como que você se desenvolveu nessa área? Porque a gente estava falando, a tua formação superior não te deu essa base. Não, exato. Então, os locais onde eu fui trabalhando, eles foram me capacitando, pagando cursos para mim, né? Então, eu fiz cursos na parte de aba como aplicador, cursos na parte de desenvolvimento cognitivo, cursos na parte de psicologia, não tão voltado, aprofundado na psicologia, mas entendendo um pouco mais. Fiz cursos de curta duração também na parte de desenvolvimento motor, né? Então, os locais onde eu fui trabalhando, eles foram fazendo com que eu fosse buscando essas competências, né? E aí você vai correndo atrás de um curso aqui, um curso ali, a instituição te ajuda de alguma forma ou de outra, né? Todas essas instituições onde eu trabalhei. E hoje, na Universidade Livre do Esporte, com toda essa bagagem que a gente vê, que eu vim adquirindo, eu pude ajudar eles a formular uma metodologia de ensino, que é o método PULI, que o método PULI nada mais do que uma metodologia de práticas esportivas desenvolvido pela Universidade Livre do Esporte, onde a gente trabalha com uma metodologia própria de ensino. Essa metodologia, ela tem como base o psicólogo Forrestin, né? Que é dentro da metodologia da mediação, que a gente utiliza o pai, o professor, o irmão, pessoas da confiança dessa criança como mediador, e através do mediador essa pessoa ela vai se desenvolvendo e vai dando continuidade ao trabalho. A hora que a gente consegue atingir a autonomia da criança, sai de cena o mediador e essa criança continua o desenvolvimento de forma independente. Você trabalha muito com crianças com autismo, né? Bastante. O que o esporte efetivamente ajuda para essa criança? Então, o esporte, ele ajuda de diversas formas. Primeiro, na interação social. Segundo, na autoestima. Terceiro, no desenvolvimento motor. E quarto, na qualidade e na saúde dessas crianças, né? Então, o esporte ele vai fazer com que essas crianças não atinjam a obesidade, né? Vai fazer com que eles desenvolvam aquelas cadeias motoras que a gente conversou lá atrás. Vai interagir ele em pequenos grupos, em pares. Depois, vai fazer com que essa interação que eles possuem ali dentro do esporte, eles façam essa interação também lá na escola deles, num parque com a família, né? Saiu com a família, foi para um parque, tem umas crianças brincando ali, ele vai conseguir fazer essa interação social junto com as outras crianças. Existem estudos, né? E existem muitos artigos que falam que também... Isso que eu ia falar, essa questão de evidências científicas. Isso. Tem também nessa
que realmente que o esporte melhora. Tem sim. Tem artigos científicos que falam até sobre a diminuição da estereotipia. O que é a estereotipia? É o flapping, né? Algumas crianças têm o flapping de mãos, outros na questão do balanço, né? Então, diminui isso também. E também a questão da ansiedade. Pessoas com TDAH, também o esporte ele é utilizado como ferramenta terapêutica também para que diminua a ansiedade, para que dê maior concentração para essas crianças, né, para essas pessoas, né? E aí a gente não fala só de crianças, fala de jovens e adultos também, porque hoje existe um diagnóstico tardio também. Hoje muitas pessoas estão descobrindo o TDAH, o TEA já na fase adulta. Muitos. Exato. Porque se você pega há 10, 20 anos atrás, não se falava tanto disso, né? E hoje já se fala bastante, né? Já temos mais ferramentas para diagnosticar essas pessoas, né? E me diga uma coisa, o desafio que os professores de educação física hoje têm para lidar, porque assim, você se especializou nisso, né? Hoje nas escolas, você começa a receber muitas crianças que têm autismo, ou seja, crianças neurotípicas. Como que o profissional de educação física está conseguindo lidar com tudo isso? Então, hoje, no contexto escolar, ainda está um pouco atrasado essa questão, porque hoje se fala muito de inclusão, mas não se faz a inclusão. E é muito triste, porque hoje pega-se em uma escola uma turma de 40 alunos, e aí ali tem uma pessoa com autismo. Essa pessoa ela vai ter uma pessoa que acompanha ela durante a aula, mas durante as atividades em educação física, em outras atividades, acaba que ela fica de lado. Ela não consegue fazer isso, tá tudo bem. Então, acaba não tendo essa inclusão. Não se tem uma resiliência por parte dos outros também com essa criança. Então, acaba não ensinando as outras crianças a se pôr no lugar do próximo. Então, por exemplo, assim, esses dias eu estava conversando com um professor de educação física, ele dá aula numa escola privada aqui da região de Curitiba. E aí ele falou assim, que numa das aulas, ele tinha um aluno esse aluno ele não tinha um dos membros, né, tem uma má formação, e aí colocou esse aluno para jogar basquete, junto com as outras crianças. Cognitivamente falando, esse aluno ele não teve nenhum atraso, simplesmente a má formação mesmo. E aí, beleza, todo mundo jogando ali, e ele com aquela dificuldade. Depois ele falou assim, agora todo mundo vai amarrar uma das mãos e vai jogar só com a outra. E aí colocou os outros alunos na situação dele para ver como que é a vivência do esporte para essa pessoa. Então, isso sim a gente começa a falar que é uma inclusão. Mas é um professor em quantos, né? E aí você pega uma criança aonde ele tem um grau de suporte muito alto, ou que ele é não verbal, né? Como que é dentro da escola o atendimento para essa criança, né? Como que o professor se comunica? É muito difícil. E ainda mais numa turma de 40 alunos. Acaba que esse aluno acaba se desregulando, foge da sala. Aí depois esse professor às vezes não consegue sair da sala para buscar esse aluno, então deixa esse aluno, vamos pôr assim, entre aspas, solto. Então as dificuldades hoje no contexto escolar é gigantescas, né? E aí você para pensar na formação do profissional de educação física, é muito complexo, porque você precisa ter uma análise corporal do que aquela criança quer falar com você, do que ela está passando para ti. Porque assim, uma criança que é não verbal, como você vai descobrir se ela está entendendo aquilo que você está falando? E aí, fica meio difícil, ela não vai falar, você vai falar entendeu? Ela não vai falar entendi. Às vezes você não sabe se ela tem um atraso cognitivo, se não tem. Então existem formas de você aplicar e pedir para que ela faça determinada atividade. E aí é onde entra uma coisa que a gente fala no nosso contexto, que é a comunicação assertiva, né? E essa comunicação assertiva é tanto na parte de falar, como na parte de gesto, de se comunicar por gesto, de se comunicar
mostrando como faz determinada atividade, e aí entra a criatividade do professor de uma maneira geral, né? E aí, aprofundando um pouco mais, outra dificuldade é uma criança que ela não compõe 100% da cadeia motora. Ela vai fazer, por exemplo, vai andar por cima das barreiras, mas ela não consegue fazer uma extensão e flexão de quadril. Como que você vai fazer com que exigir que ela faça essa atividade? Você precisa adaptar essa atividade para ela. E aí entra mais uma vez a questão da criatividade do professor. Opa, vamos adaptar essa atividade aqui para que essa criança possa fazer um jogo com regras. Uma criança que não tem entendimento de regras. Como que você vai fazer ela participar desse jogo? Então, você precisa, novamente, fazer adaptações na regra do jogo, adaptações com as pessoas que estão envolvidas nesse jogo, para que essa pessoa ela seja inclusa, né? Para que ela possa também fazer essas atividades. Então, o professor de educação física, ele está o tempo todo se moldando durante a aula. E, às vezes, o que deu certo na aula de hoje, amanhã já não dá certo. Tá joia. Kleber, queria agradecer imensamente aí a tua explanação, parabéns pela tua vivência, parabéns por ter seguido este caminho, e eu vejo o brilho no teu olhar, assim, do quanto que você gosta de atuar nessa área, então, parabéns. Deixa aí a palavra aí para você se despedir aí dos nossos telespectadores aí. Bom, primeiramente, Ronaldo, obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui e falar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. É muito importante essa abertura que vocês estão dando sobre esse tema, que é um tema que está cada vez mais em alta na sociedade e que precisa realmente ser dito e que precisa ser desmistificado, né? Então, obrigado pelo espaço, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? E fica aqui o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho, que acesse as redes sociais da Universidade Livre do Esporte, as minhas redes sociais também. Então, a rede social da Universidade Livre do Esporte é @uli.ong e a minha é o @KleberGansoOficial, que é ali onde eu desenvolvo os trabalhos, coloco algumas dicas de algumas coisas que a gente vai fazendo. Então tá joia. Obrigado, Kleber, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nesta prosa educativa. Até a próxima semana. Tchau, tchau.